O que parecia ser apenas mais uma entrevista comum, rapidamente se transformou em um confronto inesperado e eletricamente tenso ao vivo. O cenário estava montado para um debate aparentemente simples, mas o que ninguém sabia era que essa conversa se tornaria um verdadeiro campo de batalha. O apresentador William Bonner estava com um sorriso confiante, como quem se prepara para dominar a discussão. Do outro lado da mesa, Jair Bolsonaro, ex-presidente, e um dos maiores nomes da política brasileira, estava calmo, mas com a postura de quem sabia que estava prestes a pegar fogo. Enquanto a audiência se acomodava e os primeiros minutos do debate passavam com trocas formais, algo começava a se insinuar no ar. Bonner, conhecido pelo seu estilo incisivo e perguntas afiadas, não hesitou ao lançar a primeira provocação. E foi então que o clima esquentou. O Brasil inteiro sabia que esse não seria um simples bate-papo. Era uma batalha de ideias, um confronto de mundos opostos, e todos estavam prestes a ver como essa luta se desenrolaria ao vivo. Mas o que ninguém esperava, de fato, era a reação de Bolsonaro. Em questão de segundos, ele responderia com tanta firmeza e convicção que deixaria Bonner sem palavras. Era como se a sala fosse tomada por uma onda de tensão e o público estivesse prestes a ser surpreendido. Ali, diante das câmeras, começava o maior embate da política nacional, e o que viria a seguir deixaria todos em choque. Antes que o primeiro argumento fosse lançado, uma provocação no ar faria a plateia explodir de expectativa. Um assunto polêmico começava a ganhar força, algo que pegaria todos de surpresa: o famoso livro Manual do Patriota Cristão. Bonner, com um sorriso sarcástico, faria a primeira pergunta, um verdadeiro ataque direto, sem saber o impacto que causaria. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, eles estavam ansiosos para saber como Bolsonaro sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. A plateia ficou paralisada. Será que aquilo era verdade? Mas Bonner continuou com o ataque. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram, em resposta: totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo. Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. A tensão no estúdio se intensificou. Todos olhavam uns para os outros buscando entender o impacto daquelas palavras. O debate estava apenas começando, mas o tom já estava dado: Jair Bolsonaro não ia recuar. E isso só tornava o confronto ainda mais explosivo. A plateia, ainda em choque pela provocação de Bolsonaro, aguardava ansiosamente a reação de Bonner. O apresentador, visivelmente desconcertado, tentou recuperar a postura e, com um sorriso forçado, direcionou a conversa para outro ponto. Ele sabia que essa era a oportunidade de colocar o ex-presidente em uma posição desconfortável, mas o clima no estúdio já estava carregado de tensão. A adrenalina corria nas veias e cada palavra proferida tinha o peso de um soco.
Bom, então você acha que a esquerda tem tanto poder assim para censurar informações? Questionou Bonner, tentando pegar Bolsonaro de surpresa. Não é um pouco exagerado afirmar que estão tentando controlar tudo o que pensamos? A plateia ficou em suspense, esperando a resposta. E como todos esperavam, Bolsonaro não se deixou abalar. Ao contrário, ele sorriu e, com uma confiança inabalável, respondeu: exagerado, bom, talvez a gente precise olhar para o que aconteceu nos últimos anos, não é mesmo? A esquerda não só controla a mídia, mas também a narrativa que chega às pessoas. E se você não concorda com o que eles defendem, logo, você é acusado de ser extremista ou antidemocrático. Vejam o que aconteceu com pessoas que tentaram expor a corrupção ou falar sobre a realidade do país. Eles são perseguidos, censurados, e suas vozes são silenciadas. A plateia parecia hipnotizada pelas palavras de Bolsonaro. Ele estava não apenas defendendo suas ideias, mas também atacando diretamente a estrutura que ele acusava de silenciar aqueles que discordam do mainstream. Bonner, visivelmente incomodado, tentou mudar a abordagem. Mas, Jair, você não acha que muitas vezes essas acusações são feitas sem provas concretas? Não é um pouco perigoso fazer esse tipo de generalização sobre a mídia e a esquerda? Insistiu Bonner, buscando uma falha na linha de raciocínio do ex-presidente. Bolsonaro, com a calma de quem já sabia exatamente o que dizer, deu uma risada sarcástica. Provas concretas. Olha, Bonner, é difícil apresentar provas quando a própria mídia as esconde ou distorce. Mas a verdade é que o povo já não acredita mais naquilo que é transmitido pela grande mídia. A censura acontece nas entrelinhas nas edições manipuladas das notícias. E você sabe muito bem disso. A plateia se dividiu. Uns aplaudiam, outros observavam em silêncio, mas todos estavam atentos. Bonner estava ficando sem argumentos para rebater. O embate começava a se intensificar, e a reação do apresentador se tornava cada vez mais nervosa. Então você está dizendo que a grande mídia está toda corrupta, que as instituições democráticas estão sendo manipuladas? Questionou Bonner com o tom de quem tenta desesperadamente virar o jogo. Isso não é um ataque à democracia, Jair. Bolsonaro, sem hesitar, encarou o apresentador com firmeza. Ataque à democracia, não, Bonner. Ataque à liberdade de expressão. E é isso que está em jogo. Quando você tenta manipular o que as pessoas podem ou não pensar, você está atacando a liberdade delas. E a democracia sem liberdade não é democracia, é ditadura. O silêncio tomou conta do estúdio por um momento. A plateia parecia dividida, mas a maioria estava visivelmente impressionada. As palavras de Bolsonaro ecoaram no ar como um golpe certeiro. A tensão estava no auge. Bonner, agora visivelmente tenso, sabia que precisava dar um passo firme para recuperar o controle do debate. Mas as palavras de Bolsonaro o haviam deixado encurralado e não havia mais espaço para escapar. O público aguardava ansiosamente o próximo movimento. O debate continuava no auge da tensão. Bonner, tentando reverter a situação, partiu para um novo ataque agora mais pessoal. O apresentador, consciente de que o público estava totalmente engajado na discussão, apostou em uma estratégia mais agressiva, tentando desconstruir a imagem de Bolsonaro diante das câmeras. Jair, você sempre se coloca como defensor da liberdade, mas será que na prática você realmente defende a liberdade para todos? Ou você só defende a liberdade para aqueles que pensam como você? Questionou Bonner com uma provocação direta. Você não acha que seu governo, quando esteve no poder, teve atitudes autoritárias contra opositores, contra a imprensa e até mesmo contra a própria democracia? A plateia ficou em silêncio, aguardando a resposta de Bolsonaro. A pergunta parecia pegar no ponto mais sensível do ex-presidente. Mas mais uma vez ele estava preparado. Você está falando de autoritarismo, Bonner, pois eu te digo, o autoritarismo não é aquele que defende a liberdade de expressão, é aquele que tenta calar quem pensa diferente de você. O que você chama de autoritarismo é, na verdade, a tentativa de silenciar vozes que não concordam com a narrativa dominante. Respondeu Bolsonaro com uma calma surpreendente. Meu governo nunca censurou ninguém, nunca fechou o microfone de quem estava contra nós. Quem censura
são os que se sentem no direito de dizer que só a sua verdade é válida. A plateia explodiu em aplausos, alguns até de pé. O argumento de Bolsonaro ressoou como uma resposta poderosa. Bonner, por um momento, ficou sem palavras. Ele sabia que a situação estava se tornando insustentável. Mas ainda assim ele não iria desistir, não sem tentar mais uma vez. Você fala em liberdade, Jair, mas a sua liberdade de expressão foi marcada por ataques a jornalistas, à imprensa e até à própria democracia. Quando alguém critica suas ações, você os chama de inimigos do povo. Isso é realmente liberdade, ou é mais uma tentativa de manipulação? Insistiu Bonner, buscando reverter a situação com mais uma crítica contundente. Bolsonaro, com a mesma firmeza, respondeu: Bonner, você sabe muito bem que as críticas não são o problema. O problema é quando essas críticas se tornam um ataque sistemático e destrutivo contra a verdade. E é isso que vemos o tempo inteiro. A imprensa e muitos de seus colegas distorcem a realidade, manipulam os fatos e tentam criar um clima de ódio em torno de quem se opõe às suas ideias. Isso sim é um atentado à liberdade, e não às críticas que fiz ao longo dos anos. Mas é assim que funciona, né? Quando a verdade não agrada, tentase calar quem a diz. As palavras de Bolsonaro acertaram em cheio, e a plateia, dessa vez, estava com ele. O estúdio vibrava. O embate estava claramente tomando um novo rumo. Bonner, agora mais pressionado do que nunca, tentou mudar de tática, mas as palavras de Bolsonaro já haviam semeado uma revolução nas mentes da audiência. O apresentador, percebendo que suas tentativas de desconstruir Bolsonaro estavam falhando, recorreu à sua última carta, um ataque direto e contundente sobre a ética do ex-presidente e seu governo. Mas Jair e a corrupção em seu governo, não podemos esquecer os escândalos que marcaram o seu mandato. Como você justifica isso? Bolsonaro então decidiu entrar com uma resposta ainda mais arrasadora. A corrupção é sempre o mesmo argumento. Né, Bonner, mas eu te desafio a mostrar provas concretas porque nós enfrentamos a corrupção e não a escondemos. Quando as provas começaram a aparecer, nós agimos, ao contrário de muitos que tentaram tapar o sol com a peneira. E sobre os escândalos, quem está realmente preocupado com a corrupção é quem age com transparência e não quem vive de mentiras e escândalos forjados pela mídia. A plateia novamente ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, explodiu em aplausos ensurdecedores. A confiança de Bolsonaro era palpável. Bonner tentava reagir, mas estava visivelmente desconfortável. O embate estava cada vez mais quente e a plateia sabia algo histórico estava acontecendo ao vivo. A reação de Bolsonaro estava levando o debate a um nível nunca antes visto. O estúdio estava completamente em silêncio. A tensão era palpável. As palavras de Bolsonaro, firmes e impiedosas, haviam deixado Bonner sem qualquer reação clara. O apresentador, tentando recuperar um mínimo de controle, lançou o que parecia ser sua última provocação, algo que ele acreditava ser fatal para derrubar o ex-presidente. Jair, o Brasil está passando por uma crise econômica, por um aumento brutal de desemprego e uma inflação que afeta diretamente as famílias brasileiras. Durante seu governo, muitas dessas questões não foram resolvidas. E agora, o que você tem a dizer sobre isso? Como justificar que, com tanto tempo no poder, as promessas de melhoria não foram cumpridas? Questionou Bonner, com um sorriso de quem pensava que agora sim havia encontrado a brecha. Porém, Bolsonaro não estava mais nervoso ou pressionado. Ele parecia imune às tentativas de Bonner de colocar o peso da crise econômica sobre seus ombros. Com uma confiança inabalável, ele olhou nos olhos do apresentador e, com sua voz firme, respondeu: Olha, Bonner, eu sei que a crise não é fácil, que não foi fácil para o Brasil, mas ninguém pode negar que durante o meu governo enfrentamos desafios internacionais, uma pandemia global e uma crise política interna, orquestrada por aqueles que nunca aceitaram nossa vitória nas urnas. Agora, você quer me responsabilizar por uma crise que é resultado de décadas de má gestão. O que estamos vendo agora é um reflexo de um sistema que foi forjado para beneficiar os mesmos de sempre. E quem está pagando o preço são as pessoas comuns, os trabalhadores que estavam vendo o Brasil voltar a crescer, mas logo foram arrastados de volta para a lama
por uma política de alinhamento com o que há de pior. A plateia estava atônita. Bolsonaro não só havia exposto a fragilidade dos argumentos de Bonner, mas havia revertido a culpa da crise para o sistema político tradicional e seus aliados. A visão dele parecia estar no controle de todo o debate. Eu não estou dizendo que não houve erros, Bonner, continuou Bolsonaro com um tom mais calmo, mais direto. Mas a grande questão é que, ao invés de buscar soluções, muitos dos seus colegas da grande mídia e da política têm se concentrado em atacar um governo legítimo e democraticamente eleito, sem oferecer alternativas reais para a população. A política de falar mal virou mais importante do que resolver problemas. Eu não vi a grande mídia se importar com o povo quando ele estava prosperando, mas quando as coisas ficaram difíceis, rapidamente passaram a apontar os dedos. Bonner tentou falar, mas antes que pudesse interromper a plateia, se levantou em aplausos, aplaudindo fervorosamente o ex-presidente. Parecia que a audiência já havia escolhido seu lado, e o controle da narrativa estava sem dúvida com Bolsonaro. Deixe-me te fazer uma pergunta, Bonner, disse Bolsonaro, com um tom de quem estava tomando as rédeas do debate. Por que a grande mídia nunca se importa com a verdadeira causa dos problemas do Brasil? Por que não se fala sobre a corrupção sistêmica e o roubo desenfreado dos cofres públicos que continuam a destruir a vida de milhões de brasileiros? Esses são os reais, culpados pela miséria de nosso povo. A plateia explodiu em aplausos mais uma vez. O estúdio estava em ebulição. Bonner, sem palavras, apenas encarava Bolsonaro. Ele sabia que o ex-presidente acabara de desferir um golpe decisivo que deixaria todos sem dúvida sobre quem estava no comando do debate. A virada havia acontecido e a mídia não podia mais ignorar o impacto dessa conversa. Era claro que o público estava com Bolsonaro. O debate já estava perto de seu fim, mas o impacto de cada palavra proferida por Bolsonaro ainda reverberava no estúdio. Bonner, visivelmente derrotado, não tinha mais como rebater os argumentos, sólidos e impiedosos, que o ex-presidente havia jogado em sua direção. Ele tentou mais uma vez manter a postura de apresentador imparcial, mas o estrago já estava feito. O público estava vibrando e a tensão no ar era quase palpável. Bolsonaro, com um semblante tranquilo, sabia que o jogo estava ganho. Ele, que estava acostumado a momentos de grande tensão, não deixava transparecer qualquer sinal de exaltação. O ex-presidente encarou Bonner uma última vez e, com um sorriso confiante, lançou sua frase de efeito. Bonner não é sobre quem ganha ou perde no debate. O que importa é que o povo brasileiro está acordando. Eles estão vendo a verdade, mesmo quando ela não é mostrada pela grande mídia. Eles estão começando a perceber que a verdadeira luta é contra aqueles que querem controlar suas mentes e silenciar suas vozes. A plateia, que estava em frenesi desde os primeiros momentos de confrontação, agora estava em um estado de êxtase. O público estava de pé aplaudindo, gritando palavras de apoio a Bolsonaro. Era claro que ele havia conquistado a simpatia da audiência e saído vitorioso daquele debate. Enquanto Bonner tentava inutilmente retomar o controle, o ex-presidente já havia dado o golpe final. A verdade sempre prevalece, Bonner, disse Bolsonaro com um tom calmo, mas carregado de convicção. E a verdade é que o Brasil está acordando para a realidade. O povo está cansado de ser manipulado. E assim, o debate chegou ao fim. O apresentador, derrotado, não teve mais forças para rebater e as luzes do estúdio começaram a se apagar lentamente. A transmissão ao vivo terminou, mas o impacto daquele embate estava apenas começando a reverberar nas redes sociais. A internet explodiu. O debate viralizou em segundos, com milhares de compartilhamentos e comentários em todas as plataformas. As hashtags Bolsonaro venceu. A verdade sempre prevalece. E Bonner derrotado estavam entre os tópicos mais comentados no Brasil. Canais de YouTube começaram a analisar o debate em detalhes, destacando os momentos-chave em que Bolsonaro desmontou Bonner e virou o jogo a seu favor. Em cada canto da internet, o ex-presidente era elogiado por sua postura firme, lógica e inabalável, enquanto Bonner foi severamente criticado pela sua falta de argumentos e pelo tom manipulativo de suas perguntas. Enquanto isso, a mídia tradicional
Tentou de todas as formas minimizar a repercussão, mas o estrago estava feito. O público sabia a verdade, e a verdade estava sendo compartilhada em cada comentário, vídeo e post. O debate ao vivo entre Bolsonaro e Bonner entrou para a história como um momento decisivo na luta pelo controle da narrativa no Brasil. Bolsonaro, com sua postura firme, sua habilidade argumentativa e sua conexão com o povo, saiu vitorioso. E a mídia tradicional teve que engolir o fato de que a verdade estava sendo revelada, mesmo diante dos seus esforços para distorcê-la. A vitória de Bolsonaro foi clara. A plateia e o público nas redes sociais escolheram seu lado, e a repercussão foi imediata. A mídia tentou desacreditar o ex-presidente, mas o poder da verdade e da palavra continua a dominar. A narrativa de manipulação começou a ser desafiada, e o Brasil não seria mais o mesmo. Então, meus amigos, após esse debate ao vivo, é impossível negar que a batalha de ideias foi histórica. Jair Bolsonaro, com sua postura firme e argumentos imbatíveis, desmontou as tentativas de manipulação e provou mais uma vez por que ele continua sendo uma das figuras mais importantes da política brasileira. Bonner, o experiente apresentador, foi colocado contra as cordas e, apesar de tentar reagir, não conseguiu sustentar seus ataques. Mas o que realmente ficou claro para todos que assistiram a esse embate é que a verdade sempre prevalece. O Brasil está despertando para uma nova realidade, onde as mentiras e manipulações da grande mídia não têm mais espaço. A população está se levantando e, com a força das palavras, está recuperando o controle da narrativa. O que você achou desse debate? Você concorda com as palavras de Bolsonaro? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acha que essa luta pela verdade vai continuar crescendo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Este é apenas o começo. Fique atento porque a batalha pela verdade está longe de acabar. Até o próximo vídeo.